Reportagens exclusivas. No centro de São Paulo, pequenos comerciantes são ameaçados por contrabandistas. Ameaçam, estão armados e você tem que tomar muito cuidado. E na série especial, nossos repórteres encontram uma nova facção nos presídios do Rio. E as cadeias divididas pelo crime. Deste lado estão 190 presos do seguro e do outro 240 homens de uma facção criminosa. O assassinato de Mongaguá. Depois da denúncia do Jornal da Record, a polícia pede a prisão da mulher suspeita de tramar a morte do ex-marido. Mortes nas estradas aumentam 34% durante a Páscoa. Equipes resgatam 115 trabalhadores em mina na China. Vídeo mostra a execução de repórteres confundidos com terroristas. Desespero e sorte. Empresária sobrevive a assalto e tiro na cabeça. Eu só pedi a Deus, pelo amor de Deus, eu tenho que cuidar do meu filho. Nossos repórteres tiram a sua dúvida na hora de declarar o imposto de renda. Olá, boa noite. O risco de um motorista ser assaltado quando para no sinal vermelho, quando entra no carro ou quando vai estacionar é sempre grande, a gente sabe. Agora imagine a sensação de você estar dirigindo e de repente se ver cercado por outros veículos cheios de bandidos armados. Uma família do Rio de Janeiro passou por esse trauma. Veja o que aconteceu. Um tiro de raspão e 10 pontos na cabeça. A empresária Tereza Cristina ia para o almoço de Páscoa na casa de parentes. No caminho, cruzou com bandidos que bloqueavam esta avenida no subúrbio. Ela estava sentada no banco de trás, a mãe dela ia na frente e o irmão dirigia o carro. Ele chegou a dar ré quando percebeu que era um assalto, mas ficou encurralado. Um carro da polícia se aproximou, PMs e bandidos trocaram tiros. Segundo a polícia militar, pela trajetória da bala, o tiro partiu da arma dos criminosos. A empresária tenta encontrar uma lógica para a violência. Quando eles atiram, acho que a polícia chega, se preocupa com o acidentado e esquece eles, né? Para eles poderem fugir, né? Para a polícia, os bandidos são traficantes e já fizeram mais assaltos desse tipo aqui na região. Eles roubam os carros para praticar outros crimes. E os motoristas que enfrentam essa situação nem sempre têm como escapar. Numa situação extrema, não é nem conveniente que a pessoa dê ré, porque se estiver numa distância próximo do marginal, é muito perigoso. Ele pode atirar. Com certeza. A gente fica só aterrorizada por um filho de 4 anos que eu tenho que criar, educar, e você não sabe que a gente não pode morrer de jeito nenhum. Eu só pedi a Deus, pelo amor de Deus, eu tenho que cuidar do meu filho. Mais um caso de balas perdidas no Rio de Janeiro. Desta vez, um homem morreu e 2 mulheres da mesma família ficaram feridas dentro de um ônibus. As vítimas estavam no ônibus que passava perto da comunidade do Jacarezinho. O tiroteio começou quando bandidos de dentro de um carro fizeram disparos contra uma rádio-patrulha. Um passageiro acabou atingido e morreu na hora. Uma mulher de 76 anos e a filha dela foram feridas de raspão. Os criminosos fugiram. E em São Paulo, um menor de 14 anos é detido pela 15ª vez, isso mesmo, 15 vezes, furtando carros. O menor estava em companhia de outro de 15 anos que dirigia o veículo. Quando foram parados pela polícia, os 2 disseram que sabiam que o carro era roubado. O dono do automóvel registrou a queixa de furto no mês passado. O pai do menor, de 14 anos, esteve na delegacia. Os menores vão ser encaminhados para representantes do Ministério Público e deverão responder por ato infracional de receptação. Em regiões de conflito no mundo, muitas famílias ficam separadas. Por exemplo, em Israel, há famílias divididas entre o lado palestino e o lado israelense. Nas Coreias, há pais na Coreia do Sul e filhos na Coreia do Norte. Mas você sabia que há famílias assim separadas também aqui no Brasil? Pois é, Marcos, e separadas por causa de uma espécie de guerra como nesses países que você citou. Nós estamos falando do Rio de Janeiro. Quem é da mesma família, mas mora em áreas diferentes, controladas por facções criminosas diferentes, muitas vezes não consegue se encontrar. O Jornal da Record investigou essa situação durante meses. Foi um trabalho minucioso que você começa a ver a partir de agora. Na reportagem de hoje, o repórter Vinícius Donola e o repórter cinematográfico Jean Ribeiro mostram as divisões que acontecem até dentro dos presídios. Quem está de um lado não pode passar para o outro. São separados pelo crime.
Eles, se vir pra cá, a gente vai abraçar, certo? Só que se a gente for pra lá... Geral! Tá ligado? Tá ligado! E Deus é por nós! Quem será contra nós? É o 001! Povão de Israel! É o 001! Povão de Israel! Geral! Tá ligado? Tá ligado! Meu lugar é aqui, Povão de Israel 001. É a única cadeia que me deu a oportunidade de viver. Os homens que aparecem nessas imagens estão jurados de morte. Eles se auto-intitulam Povão de Israel. É porque é igual diz na Bíblia, é um povo sofrido. E aqui todo mundo é um povo sofrido. A gente foi e botou o povo de Israel. Entre eles, há estupradores, ex-policiais ligados a milícias, grupos que expulsaram traficantes e controlam favelas. Também há ladrões que traíram a própria facção. Tirei 6 anos lá do outro lado, lá, no Comando Vermelho. Por que você saiu? Saí com problema, que eu roubei um carro onde não podia roubar. Quase metade dos presos que encontramos é de homens sentenciados pelos próprios companheiros de cela. Eles autorizam a entrada da nossa equipe, enquanto a outra metade da cadeia é bem mais hostil. Os homens detidos aqui estão à espera de vaga em alguma penitenciária. No estado do Rio, cerca de 3.000 detentos vivem assim, na carceragem. E um dado novo, mais de 1.500 não podem ter contato com os presos ligados às facções criminosas. Quem toma conta de preso é responsável pela integridade dele. Se você coloca um preso, né, que tem um perfil diferente daquele perfil da unidade, ele vem a sofrer, né, violências físicas, o administrador é responsável. Então, nós já tivemos no estado do Rio algumas tentativas de acabar com essa divisão e que resultaram em muita violência, né, em muito sangue. Nós estamos dentro da carceragem, numa área conhecida como Seguro. Para cá são trazidos os presos, condenados ou não, que não têm ligação com facção criminosa ou que já tiveram. E são homens que vivem hoje sob constante ameaça. Para evitar que aqui dentro aconteça o pior, foi erguido este muro, do chão até o teto. Deste lado estão 190 presos do Seguro e do outro, 240 homens de uma facção criminosa. São grupos que não podem se encontrar. Eles são os nossos inimigos, tá entendendo? Não, eu tava do outro lado. Por que você veio pra cá? Por agressão. Você não pode voltar pra lá? Não posso. Não pode? Não. Se eu for pra lá, ele me mata lá. Não dá medo porque a gente é homem igual a eles, a gente também é bandido, certo? Alô? Pronto. A senhora é a mãe dela, né? Ô, meu filho. Ó, se a senhora envolver a polícia, tá? Eu vou matar a tua filha, nem o corpo a senhora vai ter pra fazer o enterro. E bandido age como bandido. Nós só quer o dinheiro, cara, nada mais. De fora ou de dentro da cadeia. Eu tenho problema de coluna, porque eu tenho muita idade. A senhora quer sua filha, não quer? Essas extorsões por telefone, isso é muito característico desse grupo. O crime do falso sequestro. Presos ligam para as vítimas anunciando que estão em poder de parentes e exigindo dinheiro e cartões telefônicos. Eles querem dinheiro, mãe. Ai, meu Deus, mãe. Mamãe, eles vêm me buscar, mãe. Porque eles não têm um financiamento externo, né? Como as outras facções têm na venda de drogas. Então eles passam a buscar, né, um financiamento para as suas atividades através do próprio sistema. Carceragens divididas. Também é assim nos presídios onde estão os chefões do tráfico? Dizem que os fatos públicos e notórios não precisam de prova. Então, não vai existir nenhum documento que demonstre, né, a existência do sistema prisional que está dividido por facções. Mas isso é uma realidade que é conhecida de todos. Um velho símbolo do sistema carcerário, o complexo da Frei Caneca, no Rio, veio abaixo no último dia 13. Ali, muito antes do surgimento do chamado Povão de Israel, os presos eram divididos por facções. Os presídios exclusivos para homens do Comando Vermelho. Os pavilhões só para condenados do 3º Comando.
e uma parte do complexo penal destinado aos policiais bandidos. Para as mulheres, não havia divisão. Todas conviviam numa mesma penitenciária. Os presos da Frei Caneca foram transferidos para outras penitenciárias do estado, de onde, ligados à facção de origem, corrompem ou condenam quem está fora da prisão. Fui obrigado a sair de casa de uma hora para outra. Este agente penitenciário trabalhou 4 anos tomando conta de presos de uma determinada facção criminosa, a mesma que comandava a área em que ele morava. Era casa própria. O que você fez com a casa? A casa, depois tive que vender a preço de banana, entendeu? Ou rende-se aos pedidos e imposições da massa carcerária, ou se muda da unidade, ou se muda da comunidade. O agente preferiu se mudar e hoje mora numa área dominada pelas milícias. Por mais ridículo que seja, o inimigo do meu inimigo tá me guarnecendo ali. Não que seja meu amigo, mas que eu vou ter uma pseudo-segurança na minha casa ali. Oficialmente, o Estado não reconhece a divisão do sistema penitenciário pelo critério das facções. Essa talvez não seja a única hipocrisia desse mundo, né? Nem talvez uma das piores. Lógico que oficialmente o Estado nunca vai assumir isso, porque ele estaria, né, oficializando, né, essas facções. Liberdade! É o 001! Povo de Israel! É o 001! Povo de Israel! É o 001! Povo de Israel! E veja amanhã. A guerra das facções no território dos mortos. Bandidos não respeitam as famílias, nem dentro do cemitério. Feriado de Páscoa violento nas rodovias federais do país. 114 pessoas morreram. 34% a mais que no mesmo período do ano passado. A Polícia Rodoviária divulgou os estados com maior número de acidentes nas rodovias federais. Pernambuco teve 8 mortes em 66 acidentes. Paraná, 11 mortes em 254 acidentes. E com números assustadores, ficou Minas Gerais. 27 pessoas morreram em 502 acidentes. O feriado da Páscoa foi o mais trágico dos últimos anos no estado. Em comparação a 2009, os números de acidentes e de mortes praticamente dobraram. Só no domingo foram quase 9 acidentes por hora nas rodovias federais em Minas. Aqui na BR-381, 12 pessoas morreram. Nesta batida de frente, 5 pessoas da mesma família perderam a vida, presas às ferragens. Nesta outra se envolveram 4 veículos. O resgate foi difícil. O motorista de um carro morreu na hora. Outros 5 passageiros, entre eles uma criança de 1 ano, ficaram gravemente feridos. Para a Polícia Rodoviária Federal, a explicação para tantos acidentes é a combinação de estrada cheia, falha humana e chuva. São 15 anos de profissão. E jamais tivemos um feriado que eu me recorde com números tão alarmantes. Os motoristas parece que não ouviram os nossos alertas. Pois é, mas nas rodovias estaduais paulistas, o número de acidentes diminuiu, só que o número de vítimas aumentou. 36 pessoas morreram e 549 ficaram feridas. Os brasileiros que tinham que viajar de avião nesta segunda-feira enfrentaram problemas em 2 aeroportos mais movimentados, Santos Dumont no Rio e Congonhas em São Paulo, que chegou a registrar atrasos em mais de 70% dos voos. O repórter Og Ibrahim está neste momento no aeroporto de Congonhas. Boa noite, Og. Qual a situação de quem precisa embarcar agora à noite? Continua ruim? Olha, boa noite, Ana Paula. Não continua não. Depois de um dia bastante tumultuado, a situação aqui em Congonhas é bastante tranquila, praticamente sem filas e sem confusão nos check-ins, como vocês podem ver aqui agora. Mas como o aeroporto abriu e fechou várias vezes durante o dia hoje, ainda continuam persistindo os atrasos em alguns voos. Nas partidas chegam a ser até de 2 horas e de até 3 horas nas chegadas. As companhias aéreas recomendam que os passageiros liguem antes para cá para saber se o seu voo vai atrasar ou se até ele foi cancelado.
cancelado. Já no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o aeroporto abriu agora há pouco, depois de permanecer 50 minutos fechados. Lá no Rio, pelo menos 50 voos atrasaram ou foram cancelados na tarde de hoje, durante o dia de hoje. De São Paulo, Og Ibrahim. Obrigada pelas informações, Og. Como você viu, um dia difícil, muita gente teve dor de cabeça para voar. E se você foi prejudicado por atraso em voos e quer saber quais são os seus direitos, acesse o portal R7. Basta clicar r7.com. Na missa de Páscoa no Vaticano, o Papa Bento XVI silencia sobre as denúncias de abuso sexual que abalam a Igreja Católica. Quebra de protocolo na tradicional missa de Páscoa. Um cardeal abriu a celebração defendendo o Papa. Ângelo Sodan disse que os fiéis não se abalaram pelo que chamou de fofocas mesquinhas. O termo foi usado para se referir às denúncias de pedofilia na Igreja Católica. Mas no sermão do Papa, nenhuma palavra sobre os escândalos. Bento XVI não pode fugir da responsabilidade, disse a peregrina. Neste domingo, o padre Raniero Castellamessa pediu desculpas pela comparação de abuso sexual na igreja ao antissemitismo. A polêmica chegou à imprensa. O exorcista italiano Gabriele Amorti acusou as reportagens do New York Times de serem obra do demônio. A colunista do jornal reagiu. O diabo não me fez escrever a reportagem, os fatos fizeram. Na Europa, é cada vez maior o número de protestos contra a postura do Papa e do Vaticano nos escândalos de pedofilia que abalam a Igreja Católica. Aqui na Inglaterra, a população fez um abaixo-assinado na página eletrônica do governo contra a visita de Bento XVI ao país, marcada para setembro. De Londres, Thaís Furlan, para o Jornal da Record. E aqui no Brasil também as denúncias de pedofilia assombram os padres católicos. Vários religiosos que cometeram abusos sexuais contra menores são investigados pela polícia. Franca, interior de São Paulo. A cidade está no centro de um dos mais recentes escândalos sexuais que envolvem padres católicos e crianças no Brasil. Na semana passada, a polícia ouviu 5 menores que afirmam ter sido vítimas de abusos cometidos pelo padre José Afonso Dé. São relatos bastante semelhantes, coerentes. Tem os fatos anteriores que têm uma semelhança, uma coerência. Então, tudo isso serve até de indícios para que a gente formule a nossa convicção. Relatam que ele apenas tocava em seus órgãos e que tentava beijá-los na boca. Uma das crianças relata que ele chegou a beijá-la na boca. Nesta entrevista ao Domingo Espetacular, o padre José Afonso se disse inocente. Eles acusam que eu fiquei pegando no pipi deles por cima das calças, não é? Que eu pegava no pipi deles. E inventaram uma história lá da pirulito. Isso é uma história inventada. O que seria essa história? Brincadeira do... Ai, pirulito, eu pego no seu, você pega no do outro. Isso de maneira alguma. Mas por telefone, um dos meninos confirma as acusações. Ele tentou te beijar? Beijou. Ah, te beijou? Uhum. No rosto? Não, na boca. Em Mariluz, no Paraná, a 600 quilômetros da capital, Curitiba, um adolescente de 16 anos, portador de deficiência mental, teria sido vítima de um padre católico. Meu filho confirma que masturbou ele. Os pais acusam o padre Raimundo Santana dos Reis. A polícia está investigando o caso. Em Arapiraca, no agreste de Alagoas, um DVD mostra um ato sexual entre o Monsenhor Luiz Barbosa, de 82 anos, e um ex-coroinha. O vídeo é vendido pelos camelôs e chegou à internet. A gravação ganhou o apelido de o DVD do padre. Quem trabalhou vendeu bem. As imagens chocaram os moradores da cidade. Ele reclamava quando a gente ia pra igreja assim, não podia ir com essa roupa. Tipo, ele falando da gente por causa da roupa e ele fez coisa muito pior. Tipo, ele não consagrou a batina dele. É um absurdo, né? A gente fica até com medo de andar na igreja, esses cantos assim. Além do Monsenhor Luiz, outros 2 religiosos foram acusados de manter relacionamento sexual com menores de idade. O padre Edilson Duarte e o Monsenhor Raimundo Gomes do Nascimento. Este estudioso das religiões diz que a Igreja Católica
não sabe como lidar com os escândalos. Eu acho que uma resposta que a sociedade deseja, espera, é que seja posto na mesa, posto às claras as situações que houveram, que aconteceram, e que os responsáveis sejam identificados. Casos que se repetem de crimes cometidos entre quatro paredes e que deixam cicatrizes profundas. Vítimas indefesas e amedrontadas, muitas sofrendo em silêncio. Mas em Rio Claro, no interior de São Paulo, a denúncia de abusos sexuais levou um padre da Igreja Católica a ser condenado a 16 anos de prisão. Os crimes aconteceram em 2004. Na época, o padre Hélio Aparecido de Oliveira, conhecido como Padre Elinho, era diretor deste colégio, que pertence à Congregação Católica. Pelo menos 3 crianças, com idade entre 8 e 10 anos, que estudavam no colégio, foram vítimas de abusos sexuais cometidos por criminosos de batina. O filho desta mulher é uma dessas crianças. Ele chegou aí na praia comigo, ele entrava com meu filho no mar. Hoje eu sei que ele se espegava no meu filho dentro do mar. E eu sentada na areia, diante dos meus olhos. Condenado pela justiça, o padre não foi punido pela Igreja Católica. Para as vítimas da pedofilia, diz esta psicóloga, pode ser impossível superar o trauma. Marcas, essa criança ela vai ter para a vida inteira. Essa pessoa, ela pode vir a não querer se relacionar com outra pessoa, não querer casar, não querer ter famílias. Ela pode vir aí a desenvolver um quadro antissocial mesmo, de não querer nem se relacionar com outras pessoas. E agora um escândalo de outro tipo. O rombo provocado pelo Mensalão do Democratas, que envolve o governador cassado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, pode passar de 100 milhões de reais. A informação é da Controladoria Geral da União, que fez auditoria nas verbas federais repassadas ao governo do Distrito Federal. Os desvios teriam passado de 100 milhões de reais. Em 3 meses de auditoria, os técnicos vasculharam as contas do governo do Distrito Federal na saúde, na educação e nas obras públicas e encontraram mais de 170 irregularidades no uso das verbas federais repassadas desde 2006 aos governos de Joaquim Roriz e José Roberto Arruda. A CGU passou um pente fino em 21 órgãos públicos. O levantamento apontou mais de 50 milhões de reais em pagamentos indevidos, como consultorias. O gasto com superfaturamento de obras pode chegar a 33 milhões de reais. A CGU também apontou desvios com a contratação de pessoal. Foram mais de 7 milhões de reais. Além disso, 320 milhões que deveriam ser aplicados na saúde estão parados numa conta do Banco de Brasília. Que isso é um indício de alguma situação irregular? E nós vamos aprofundar isso junto com a polícia. Quando a gente vê casos assim, a gente fica até com raiva, né? Mas cidadão de bem tem que pagar os seus impostos. E quase 19 milhões de brasileiros ainda estão às voltas com a declaração do imposto de renda desse ano. Preparar a prestação de contas com o Leão não é fácil mesmo. Por isso, a gente foi ouvir quem entende do assunto para ajudar você. A partir de hoje, o Jornal da Record tem uma nova coluna. Anote aí. Traz informações úteis para facilitar a sua vida. Anote aí. O INSS pago ao empregado doméstico é dedutível? Todo o valor pago ao empregado doméstico para o INSS sobre um salário mínimo, aqueles 12% que o empregador doméstico paga para o seu empregado doméstico, é uma despesa dedutível na declaração. É uma despesa dedutível diretamente do imposto, ou seja, ele recebe de volta tudo que pagou ao INSS, até o limite de R$ 732 por ano. Posso deduzir os gastos com cursos livres? Esses cursos livres, não. Nem o material escolar é dedutível. Só pode ser pago, ou é dedutível, os valores pagos diretamente às escolas, vamos dizer, do eixo tradicional, 1º, 2º, 3º grau, pós-graduação e a pré-escola. Mas os cursos livres de idiomas, por exemplo, balé, não são dedutíveis. Anote aí, o prazo vai até o dia 30 de abril. Quem não entregar até esta data a declaração do imposto de renda pagará multa de R$ 165. E ainda nesta edição, outras informações importantes para a sua declaração do imposto de renda. Uma massa de ar polar derrubou as temperaturas no sul do país. Nos próximos dias, o frio chega ao sudeste e à parte do centro-oeste.
A frente fria avança lentamente em direção ao Rio de Janeiro. Há muitas nuvens sobre o norte e em Mato Grosso. A massa de ar frio que está sobre o centro-sul do país é a mais forte do ano, que causou sensação térmica abaixo de 0 na Serra Gaúcha. Amanhã o frio aumenta e a mínima pode chegar aos 4 graus. Em Curitiba, mínima de 10. No sudeste ainda pode chover forte entre Rio de Janeiro, sul de Minas e Espírito Santo, com volumes de até 60 milímetros. Entre o norte, centro-oeste e o interior nordestino, previsão de sol e pancadas de chuva. Máxima de 33 em Palmas e de 32 em Salvador. Até domingo, o frio continua no sudeste. Mínima de apenas 15 graus em São Paulo e máxima de 24 no Rio de Janeiro. Enquanto no Brasil, o destaque é o frio. Na China, a primavera tem sido bastante seca. Algumas regiões receberam apenas 20% da chuva que era esperada. O país enfrenta prejuízos na agricultura e falta de água. A estiagem é causada pela forte massa de ar seco que impede o avanço das frentes frias. Pelo menos nas próximas semanas, a previsão ainda é de pouca chuva para os chineses. Um grupo de investigação privado divulgou hoje nos Estados Unidos imagens do ataque aéreo americano que matou 2 jornalistas no Iraque há quase 3 anos. Notícias internacionais desta segunda-feira. Os soldados a bordo dos helicópteros americanos confundiram as câmeras fotográficas dos repórteres com armas e abriram fogo. Uma van que se aproximou para ajudar os feridos também virou alvo. 2 crianças que estavam no veículo foram socorridas por soldados a pé. 12 pessoas morreram no ataque, entre elas 2 jornalistas de uma agência de notícias. Subiu para 2 o número de mortos no forte terremoto que atingiu a fronteira do México com os Estados Unidos na tarde de ontem. O tremor de 7,2 graus de magnitude foi sentido em 3 estados americanos. Mais de 100 réplicas já atingiram a região nas últimas 24 horas. Quase 50 pessoas morreram em 2 ataques extremistas no Paquistão. Pela manhã, um suicida detonou explosivos no encontro político no noroeste do país. Horas depois, rebeldes detonaram um carro-bomba e morteiros e tentaram invadir o consulado americano em Peshawar. O Talibã assumiu a autoria do segundo ataque. E agora cenas de vandalismo no centro de Nova York. 50 pessoas foram presas e 4 baleadas. Quase todos os detidos são jovens. Eles tinham visitado uma exposição de carros e na saída provocaram toda a confusão. Veja aí, muitos policiais envolvidos, 4 pessoas baleadas, mas estão fora de perigo. E veja daqui a pouco, briga de alunos vira barbárie. Um resgate decisivo. Mais de 100 trabalhadores são retirados de uma mina. A ex-ministra Dilma Rousseff faz o primeiro discurso depois de sair do governo e bate duro na oposição. No mesmo dia em que o presidente Lula reúne os ministros para impor limites a eles no período eleitoral. Os 11 novos ministros primeiro tiveram uma aula sobre o que pode e o que não pode ser feito neste período de eleição. E ouviram uma determinação clara do presidente Lula. É preciso acelerar o ritmo de trabalho até o final do governo. Não é para ninguém inventar nada de novo nesse ano. Esse é um ano para executar aquilo que já está estabelecido pelo governo. Fora do ministério, Dilma Rousseff também tem pressa. Foi recebida na convenção do PR, que declarou apoio à sua candidatura. No encontro com o PR, a ex-ministra Dilma Rousseff surpreendeu com um discurso abertamente eleitoral e muito mais agressivo que o esperado. Ela chamou a oposição de lobo em pele de cordeiro e explicou por quê. Num dia, tentam enganar dizendo que vão continuar o trabalho do presidente Lula. Outro dia, eles mostram a patinha de lobo, ameaçam acabar com o PAC. Ameaçavam acabar com o Bolsa Família. Mais tarde, ela negou que esteja fazendo terrorismo eleitoral. Nós não estamos aqui nem tampouco fazendo terrorismo. Agora, ministro, nós estamos constatando só. A ex-ministra não participará de inaugurações neste período para evitar problemas com a Justiça Eleitoral.
mas o tom será mantido. Nós somos contra fazer esse engodo que foi feito no PAC 2. Sem terminar o PAC 1, esse é um engodo que a população brasileira não pode aceitar. Procurado pelo Jornal da Record, o pré-candidato à presidência pelo PSDB, José Serra, disse por meio de sua assessoria de imprensa que não vai responder à candidata do PT, Dilma Rousseff. Se você é um dos quase 20 milhões de brasileiros que ainda não entregaram a declaração do imposto de renda, muita atenção. Vamos agora à segunda parte da nossa nova coluna. Anote aí. Despesas com medicamentos entram na declaração? Os remédios só são dedutíveis na declaração se estiverem dentro de uma conta de hospital. Os gastos com medicamentos em farmácias, em razão da legislação, eles não são dedutíveis na declaração de ajuste. Posso abater os gastos com plano de saúde? Todo o valor pago a um plano de saúde de um contribuinte e de seus dependentes podem ser declarados e no campo despesas médicas e são dedutíveis. Os documentos usados na declaração devem ser guardados por 5 anos, você se lembra, né? E ainda esta semana, o Anote Aí estará de volta com outras dicas para o seu imposto de renda. Na China, 115 trabalhadores foram resgatados de uma mina de carvão inundada há mais de uma semana. Tinha tudo para ser mais uma tragédia, mas depois de 8 dias no escuro, o milagre. Sem comida ou água, os mineiros sobreviveram e foram resgatados. Desidratados e com infecções na pele, os mineiros foram levados a hospitais da província de Shanxi. O sucesso do resgate contagiou os chineses acostumados aos frequentes acidentes em minas de carvão. Só no ano passado, mais de 2.000 homens morreram por causa da falta de segurança. A mina de onde foram resgatados os trabalhadores teria sido uma das mais modernas e seguras da China, não fosse a negligência dos responsáveis pela obra, que teriam ignorado vazamentos de água. Agora, na tentativa de reverter o histórico de acidentes, o governo lançou uma campanha para intensificar a fiscalização nas minas do país. De Tóquio, Catarina Rom para o Jornal da Record. Daqui a pouco, alunos depredam escola e agridem diretora. E numa das regiões mais populares do país, a Zona Franca do crime. Contrabando e extorsão para quem quiser ver. Começou hoje em todo o Brasil a vacinação contra a gripe A para quem tem entre 20 e 29 anos de idade. Essa é a faixa mais saudável da população, mas, por incrível que pareça, é também a mais vulnerável a esse vírus da gripe. Eles já são bem crescidinhos, mas ainda fazem cara feia para a agulha. Kleber foi um dos primeiros a encarar a vacina. É para o nosso bem. A gente tem que se prevenir. Luane, que já teve suspeita da gripe A, não quis perder tempo. A gente se sente muito mais aliviada, porque a gente se sente protegida. Os jovens, foco principal desta etapa, só precisam da carteira de identidade. 1 em cada 4 casos registrados no país ano passado foi de pessoa entre 20 e 29 anos. É nessa faixa também o maior número de mortes. Essas 35 milhões de pessoas são saudáveis e buscam pouco atendimento de saúde. Também são muito ocupadas, trabalham, estudam, por isso é preciso uma nova estratégia para garantir a imunização. Vamos procurar as empresas, o comércio, a rede bancária, aonde tem essa população, antes dele ir para a balada, durante o dia que ele vai receber a sua vacina. Além dos jovens, estão sendo vacinados também gestantes, bebês entre 6 meses e 2 anos e portadores de doenças crônicas. A vacinação destes grupos foi prorrogada até o dia 23 de abril. No caso dos bebês, os pais devem levar o cartão de vacinação. Eles receberão a vacina em 2 doses. A segunda é aplicada 30 dias depois da primeira. No Pará, onde 26 pessoas já morreram este ano, as doses para jovens estão disponíveis nas universidades. A estudante de enfermagem confessa, não fosse assim, eu não sairia para ir até o posto tomar vacina. A Justiça dos Estados Unidos marcou para o mês que vem a audiência que vai decidir se a avó brasileira do menino Sean poderá encontrar o neto. Pois é, Marcos, ele chegou a ir até os Estados Unidos, mas essa última tentativa não deu certo.
Um retorno frustrante. Já são 102 dias sem ver o neto Chan. Nós estamos todos com o coração partido, porque nos foi arrancado um pedaço, nos foi prometido que nós teríamos, vamos dizer, os laços familiares restabelecidos, e esses laços não foram restabelecidos. O garoto está morando com o pai, David Goldman, nesta casa a 1 hora de Nova York. Ele deixou o Brasil na véspera do Natal. A avó lutava pela guarda de Chan desde que a filha morreu após dar à luz a um bebê do segundo casamento. Nos Estados Unidos, onde passaram os últimos 10 dias, Silvana e o marido se reuniram com o pai e o psicólogo do menino. Hoje, a avó soube que a advogada de David tentou amenizar a situação. Disse que ele já admite a visita, só não definiu quando. O último contato de Silvana com Chan foi há 33 dias. Desde que Chan foi para os Estados Unidos, a família brasileira só conseguiu falar com ele 5 vezes, sempre por telefone. Ele quis saber notícias da irmã e quando vai reencontrar os avós. No dia 7 de maio, a Justiça americana vai julgar um novo pedido de visita feito por Silvana. O primeiro pedido foi recusado na semana passada. Tenho certeza que o Chan sabe que o meu coração está junto com ele o tempo inteiro. Eu não abandonei ele sabe disso. Num país com graves problemas no setor de educação, a notícia é grave, muito grave. Pois é, a gente está falando do Brasil, né, Marcos? E tudo começou com uma briga entre alunos. Só que terminou com a escola depredada. Segundo testemunhas, a diretora tentou interferir e apanhou muito. Pais de alunos estão assustados com o que pode acontecer dentro da escola. Eu fiquei muito assustada, né? Porque deixar meus filhos aqui na escola, eu tô preocupada, né? O medo tem explicação. Na semana passada, esse era o cenário da violência. A diretora da escola foi tentar separar a briga de 2 alunos. Outros estudantes viram a confusão e entraram na pancadaria. Sem ter para onde fugir, a diretora foi agredida com socos e pontapés. Foi uma briga com a diretora, a professora, ela foi tentar separar, mas sem querer ela pegou e empurrou um aluno. O aluno se revoltou, foi lá na casa dele, chamou a mãe dele veio aqui, aí começou a rebelião, quebrar a secretaria, quebrar as salas, quebrar o refeitório. Essas fotos foram divulgadas hoje pelo Sindicato dos Professores do Estado do Rio de Janeiro. O quadro negro foi riscado com a data do vandalismo. Vidros foram quebrados, lixeiras destruídas e computadores depredados. Apesar dos relatos, funcionários da escola negam a confusão e afirmam que as aulas seguem normalmente. Os professores estão em sala, os alunos estão em sala e as providências serão tomadas. A gente está ainda na apuração dos fatos. O caso foi parar na polícia, mas no depoimento, a diretora da escola disse que apenas foi xingada. Ela teria sido injuriada, desacatada pela mãe de um aluno. Já consegui o nome dela todo, o endereço. Estamos tentando localizar para vir à delegacia para prestar depoimento. A escola fica entre as comunidades do Morro dos Macacos e da Mangueira. O Sindicato dos Professores afirma que muitos profissionais têm medo e até abandonam o trabalho em instituições que ficam em áreas de risco. Um dossiê sobre violência escolar foi entregue pelo sindicato ao Ministério Público. A categoria quer mais investimento nas escolas e reclama da superlotação nas salas de aula. O professor, ele perde o controle da turma. Quando você tem turmas com 40, 50 e até 60 alunos, é impossível o controle dessa turma. A Secretaria Municipal de Educação instaurou sindicância para apurar os fatos e pediu reforço no policiamento para dar mais segurança a alunos e professores. E agora uma história do litoral paulista. A justiça decretou a prisão da ex-mulher de um comerciante que morreu depois de ser espancado. Ela e o namorado são os principais suspeitos. O Jornal da Record mostrou com exclusividade como a vítima gravou a própria morte. A família de Maureci Maciel passou a tarde na delegacia. O comerciante morreu no sábado. Ele estava internado desde quarta-feira, quando foi espancado. A gente não dorme, não come direito, até por esses dois atrás das grades. Maureci e a ex-mulher Jaqueline Maciel eram donos deste quiosque. Nestas imagens, eles estão à espera de um homem que, segundo Jaqueline, estava interessado no bar. Minutos depois, é possível ouvir a voz do suposto comprador. Maureci desaparece da imagem, mas a câmera ainda registra o barulho das agressões.
A ex-mulher da vítima entra no quiosque e o agressor dá o alerta. O principal suspeito das agressões é Rodrigo, o namorado de Jaqueline. Ele aparece com ela nestas imagens. Para a família, houve descaso da polícia que não teria trabalhado durante o feriado. Não tinha nenhum investigador no lugar, não tinha um delegado. Diz que tinha o feriado, diz que só podia atender na segunda-feira. Hoje, 5 dias após o crime, foi pedida a prisão temporária de Jaqueline e do homem acusado de ser o assassino de Maurici. Para o delegado responsável pelo caso, a demora não representa falha da polícia. Segundo ele, trata-se de cautela na investigação. As imagens falam muito pouco. Pelo conjunto probatório, só com o conjunto probatório, com a oitiva das testemunhas e dos parentes, é que nós conseguimos entender o ânimos da indiciada e do seu possível namorado, o Amácio. O advogado de Jaqueline esteve na delegacia hoje. Estou tomando conhecimento agora dos fatos, para que eu possa estar entrando em contato com ela, para que ela possa se apresentar na delegacia para prestar esclarecimentos. A família espera que a demora não favoreça os acusados. Acredito que podia ter agilizado o serviço dele antes. Todo mundo viu a imagem aí, maldosa, grave, não resta dúvida. Foi eles mesmo, foram os dois que fizeram isso. Ainda bem que o Jornal da Record voltou a esse caso, né, Marcos? E agora imagens exclusivas do Jornal da Record. Os nossos repórteres descobriram uma milícia armada numa das regiões comerciais mais populares do Brasil. E o pior, o terreno onde esses homens armados atuam intimidando comerciantes é do governo federal. Este lugar é a Zona Franca do Crime no Centro Velho de São Paulo. Uma área comercial muito valorizada da capital paulista. É a Feirinha da Madrugada do Brás, que atrai comerciantes e camelôs de todo o Brasil. São mais de 5.500 boxes que empregam centenas de pessoas num mercado informal. Boa parte dos produtos vendidos aqui é contrabandeada ou pirata. Não tem nada legalizado. Ah, não? A feira funciona dentro de uma propriedade de 10 mil metros quadrados que pertence à Rede Ferroviária Federal. E há 7 anos é alugada para uma empresa com sede no Rio de Janeiro. Aqui é particular. Particular. É um espaço que era da rede, a rede ela alocou o local e a administração colocou abriu empresa de locação de imóveis e comercialização. Os donos são acusados de cometer vários crimes. Seguranças armados protegem o local e uma milícia controla os comerciantes que alugam boxes. Quem não obedece às ordens é ameaçado e expulso. Quando o segurança aparece na loja para lacrar, para fazer alguma maldade, a primeira coisa que ele fala, administração, chefe mandou fazer, tem que cumprir. A empresa que controla tudo é a GSA. O dono é este homem, Geraldo Souza Amorim. O genro dele, Giovan Ferreira, é quem controla a milícia armada. E eles vão para cima. Eles não querem saber. Eles ameaçam. Ameaçam, estão armados e você tem que tomar muito cuidado. A GSA criou regras para os comerciantes. Para alugar um box, é necessário o pagamento de uma taxa chamada joia, que pode chegar a até R$200 mil. Além disso, é cobrado um aluguel mensal, que é caro. Aí varia de 2.500 a 3.000. É um pouco mais salgado, é 4, 5. Mesmo assim, a procura é grande. Nosso produtor tenta alugar um box. O representante da empresa diz que falta espaço, mas revela os planos de expansão. Não quero saber. Tá vendo esse? Tá. Não tá sem telhado ali, tá querendo dar uma arrumada para começar a alocar. Então ali como ainda vai mexer e tudo, não tem um preço. Um preço sim, mas a gente tá querendo dar uma mexida. Uma outra empresa, a Tairetá, que está em nome de um parente de Geraldo Amorim e é ligada à GSA, explora bancas de hortifruti. Os comerciantes pagam até para usar o banheiro e o estacionamento é um dos mais caros da cidade, R$100 por 12 horas. Tem que ficar 12 horas, eu tenho direito de ficar 12 horas. Agora eu não sei como é que é. Só sei que barato não é. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Paulista instauraram 2 inquéritos para apurar as denúncias contra a GSA, mas nenhum desses inquéritos teve fim.
As investigações estão paradas há mais de um ano, apesar de os donos da empresa e a segurança clandestina terem sido acusados por formação de quadrilha armada e lavagem de dinheiro. O contrato da GSA com a Rede Ferroviária Federal acabou em dezembro do ano passado. O valor pago era de quase R$140 mil. Desde então, a empresa ocupa ilegalmente uma área pública. A União já fez o pedido de reintegração de posse. Várias ações e denúncias já foram parar na justiça, mas até agora a empresa não foi retirada da área. Se você for lá com um código penal, você vai ter de A a Z lá todas as penalidades lá, desde corrupção, coação, milícia, tráfico, tudo que você tiver, você vai ver lá. O Jornal da Record procurou hoje o dono da empresa GSA, mas ele não nos atendeu. E a Rede Ferroviária Federal, que está em extinção, informou que desde janeiro tenta na justiça despejar a empresa. E o pior é que quem paga são os pequenos comerciantes que estão lá tentando ganhar a vida, né? O Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. E não se esqueça, as reportagens do Jornal da Record e as notícias do dia estão no portal r7.com. Boa noite para você. Boa noite para você e até amanhã. Da Record, oferecimento. Pneumar, vem que aqui sai negócio. O Brasil chora a dor da cidade maravilhosa. Maior chuva dos últimos 40 anos desabriga e isola a população. O número de vítimas é assustador. Até o início da noite, já eram quase 100 mortos. Equipes de resgate procuram vida debaixo da terra. Ao vivo, a angústia dos moradores das áreas mais atingidas. Bairros inteiros do Grande Rio sem transporte, sem energia e sem aulas. Nossos repórteres no meio do caos. Está bem na saída do túnel Rebouças. Está parado há horas. Agora à noite a chuva não para. E novos deslizamentos podem acontecer. E veja também 2 denúncias exclusivas do Jornal da Record. Moradores de rua são usados para lavar dinheiro sujo. Nossa câmera grava a confissão de um crime. Quantos colados deu? Acho que deu umas 3 ou 4. Atentados matam mais de 100 pessoas na Índia e no Iraque. E uma discussão nacional. Pulseira do sexo deve ser proibida? Olá, boa noite. Qualquer notícia desta terça-feira perde importância diante da angústia e do sofrimento que milhões de pessoas enfrentam no Rio de Janeiro. É uma chuva que começou ontem e não parou, causou muitas mortes, destruição e deixou milhares de famílias desabrigadas. Nesta edição do Jornal da Record, vamos acompanhar a luta pelo resgate dos sobreviventes, o caos na capital e em outras cidades do Grande Rio e as imagens chocantes de uma terrível tragédia urbana. O repórter Vinícius Donola está na zona sul da cidade, na Lagoa Rodrigo de Freitas, que transbordou durante o temporal. Não dava para saber o que era lagoa ou o que era asfalto. Vinícius, qual a situação aí nesse momento? Boa noite. Boa noite. É muito difícil falar de volta à normalidade depois de tudo o que aconteceu e que continua acontecendo. Choveu muito forte ontem à noite, durante toda a madrugada.